Agora, meu amigo, eu não estava me enrolando aqui. Isso é normal, acontece muito. O mais interessante é que quando a gente entra, rapidamente aparece o pedir justamente para compartilhar. E não entrou nem para mim, nem para a Patrícia, nem pra ninguém. Mas tudo bem, tudo certo. Já passamos a primeira etapa, vamos para outras etapas Tá, agora. joia, assim. É um prazer ter você aqui de novo conosco. Bom, então vamos começar. Ó, eu vou fazer a prece inicial, você faz a final, tá bom? Tá bom. Enquanto você está fazendo aí a prece, eu vou aproveitar para pegar o relógio, porque toda vez eu me Pronto, esqueço do relógio do Instagram. então vai que eu lhe aguardo, Mas tá vai que eu lhe aguardo. Mas pode ir dando continuidade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudio, Cláudia Mendonça, Simone Adriana, sejam bem-vindos. Desculpa aí o meu aperreio, mas a gente conseguiu chegar. Chegou eu, chegou Francisco. Pronto, meu amigo. Então é o seguinte, vamos, nós estamos aqui hoje pelo aniversário do Centro Espírita 9 de Outubro. Então nós somos os 69 anos do Centro Espírita 9 de Outubro. É o mês de aniversário. E nós estamos aqui com o nosso irmão Francisco de Assis Barbosa, que é trabalhador do Centro Espírita Aeteu, que é a Associação Espírita Trabalhadores do Evangelho Universal. Fica localizado no bairro de Socorro, em Jaboatão. Então, temos como tema as más inclinações e como combatê-las. Né? Então, nosso irmão Francisco vai trazer para nós como vai ser esse tema na tarde de hoje. Então, vamos começar pela prece inicial, como todos nós sabemos, né? Então, vamos pedir a Deus, falar com nosso irmão Jesus e seguir em frente. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, na tarde de hoje, por estarmos aqui mais uma vez unidos e reunidos no Teu santo nome. Que Jesus abençoe a cada um de nós que estamos hoje nessa live, quem pôde assistir, quem não pôde, que a espiritualidade amiga abençoe a toda a humanidade e passa por essas provações na tarde de nos tempos de hoje, né? Que todos nós sabemos. Então, nós gostaríamos muito de ajudar os nossos irmãos em oração para que nós possamos seguir em frente na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do mentor da casa de Jama Montenegro de Farias, e está iniciada mais uma live na tarde de hoje, na tua santa e divina paz. Com a palavra, nosso irmão Francisco de Assis, e nós estamos aqui para escutá-lo. É com muita alegria que retornamos à casa de Jalpa Montenegro de Farias. A casa, na realidade, de Jesus. E esses amigos que já se encontram aí, alguns amigos de mais tempo, alguns amigos de menos tempo. Mas, com certeza, nesse tempo que nós estamos aqui compartilhando, participando do movimento espírita, nós observamos a luta e o esforço desse querido Centro 9 de Outubro. Esse centro que foi, na realidade, ele vai completar os seus 69 anos, não é isso? Isso. Na terça-feira, ele foi fundado no dia 25 de janeiro, não é? E aí a gente sabe que todo o esforço que vocês tiveram, de todos os esforços, é de 58, né? 59 anos. Então, a gente 69 anos. Exato. Então, a gente imensamente lembra de muito tempo, não é? Nós já frequentamos o 9 de outubro há muitos e muitos anos.
e já tivemos muitos contatos com os seus dirigentes, com os seus participantes, com os seus trabalhadores. E eles fazem com que em Moreno, na cidade de Moreno, não é, tenha esse oásis para nos receber, para fazer com que nós possamos entender a nossa busca, a nossa luta, o nosso esforço, o nosso carinho por todas as pessoas que nessas atividades conseguiram compartilhar conosco essas lutas, esses esforços e essas alegrias, sem contar, naturalmente, não é, com a própria dirigência atual, ao qual a Aldenora ela está à frente, e nós congratulamos por todas essas lutas, por todos esses esforços. Em 69 anos, quantas lágrimas foram enxugadas, quantas mãos foram estendidas para amenizar a dor. Nós lembramos da mensagem de Jesus, quando ele chega e diz: servo bom e fiel, muito obrigado, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive frio e me agasalhaste. Então, o servo, dedicado e honesto, ele chega e diz: mestre, Senhor, Rabi, quando foi que tu tiveste fome e eu te alimentei? Quando foi que tu tiveste sede e eu descedentei tua sede? Quando foi que tu tiveste frio e tu me agasalhaste? E ele chega e diz: quando tu fizeste a um desses pequeninos, é a mim que tu fizeste. Então, quantas vezes Jesus bateu nas portas do 9 de outubro e, graças a Deus, foi consolado. Quantas vezes foram saciados a fome do corpo, mas principalmente a fome do espírito. A fome que faz a gente ter desesperança, desespero, que faz a gente sentir uma dor terrível, uma melancolia imensa, um abismo dentro do nosso próprio íntimo. Nem sempre a gente consegue ser como Vanderly, que consegue entrar no interior do nosso interior. Então, que nós possamos perceber que ao entregarmos essas horas ao 9 de outubro, na realidade, a gente está entregando a Jesus. Porque quando nós fizemos a outros pequeninos, é a Jesus que estamos fazendo. E na noite, na tarde de hoje, não é isso? Eu quero agradecer a esses amigos que já estão comparecendo aí. A Charles, lógico, que é um amigo de muito tempo já, de um bom tempo, de muito tempo não, mas de um bom tempo, esse querido amigo, não é? Que está aí, a Aldenora, que já faz parte desse trabalho, dessa luta, desse esforço, e as minhas queridas amigas, que se eu não conseguir falar, e meus amigos, depois aparece e reclama comigo, tá certo? Para eu não ser indelicado e esquecer a participação de alguém. Eu vi que entrou aí meu querido amigo Rinaldo, minha querida Ana Patrícia Jacques, a nossa querida Gorete, Aldemir, não é? E aí, Charles, se você puder me ajudar, de outras pessoas, Ana Cláudia Mendonça, Simone, muita gente boa, não é? Muita gente de luz, muita gente importante do movimento. Mas importante Cleide. Não porque eles se acham importantes. Quem? Dona Cleide Laurentino, lá do nosso 9 de outubro. Ah, Cleide Laurentino. Então, nós agradecemos a todos estes, não é? Que são importantes. Importantes não porque se acham superior e melhores que os outros, mas importantes porque se importam, porque se dedicam, porque fazem a diferença neste mundo tão conturbado, nesta terra que está tão insana, tão cheia de desequilíbrios
e tão cheia de desespero. E nós estamos funcionando como instrumentos suavizadores, como seres apaziguadores, como pacificadores, no momento em que as pessoas vivem tantas guerras. Então, que nesta tarde, agradecidos a Jesus pela oportunidade de servirmos um pouco como ferramenta, como instrumento para auxiliar a nós mesmos, porque quando nós viemos trazer uma mensagem, o principal, Charles, a receber as benécias somos nós. Então, eu agradeço pelo 9 de outubro ter me convidado e vamos em frente. Quando falamos sobre parabéns, 9 de outubro, pelos seus 69 anos, parabéns pelos 70 que vão vir, parabéns pelos 75, 80 e assim sucessivamente. Deus abençoe a todos, muitas luzes, muitas bênçãos e muita paz. Quando a gente fala sobre as más inclinações, como nós devemos combatê-la, a gente lembra inicialmente daquela frase que diz: como se reconhece o verdadeiro espírita? Se existe o verdadeiro, naturalmente existe aqueles que não são tão verdadeiros. Então, Kardec pergunta e nos coloca: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar suas más inclinações, suas más tendências, não é? Seus desequilíbrios, suas imperfeições. Então, naturalmente, através das suas lutas, através dos seus esforços, através das suas buscas, ele vai vencer o seu maior inimigo, que somos nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós dificultamos a nossa vida. Nós não fazemos realmente o dever de casa, porque quando o Senhor Jesus nos coloca a oportunidade de segui-lo, ele diz para todos nós que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Mas a vida que Jesus oferece não é uma vida qualquer. É uma vida em abundância. É uma vida que nos preenche. É uma vida que a gente sai da vida vazia, da vida que o mundo oferece, sai das ilusões, sai das fantasias, das situações menos felizes. É por esse motivo que a gente muitas vezes vive nessa luta, porque existe aquele ser que deseja evoluir, que está ali se esforçando, que está ali lutando, que está ali buscando uma coisa chamada superação. Vencer a si próprio, vencer suas más inclinações, vencer suas más tendências. E ele não consegue fazer senão ter vontade e se esforçar, dedicar arduamente. E dizer logo de cara, logo na palestra inicial, não é fácil. Não é simples. Nós vencemos as nossas más inclinações, as nossas más tendências, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Por quê? Por que, Charles? Por que, Francisco? Por que é que é tão difícil? Por que não é tão simples? Por que é complexo? Porque são deficiências que nos acompanham durante milênios. E muitas vezes a gente ainda está naquela pseudo-necessidade de vivenciar aquelas ilusões, de vivenciar aquelas fantasias, de buscar na nossa mente, às vezes, o desejo de mudar, mas não termos a força de vontade para nos mantermos em equilíbrio. Então, ao toque, não é? Porque existe aquele material que quando toca, ele sabe se é ouro ou não, então o ourives utiliza. E a gente, quando a gente se vê mediante certos desafios, a gente aí vai ser testado. É por esse motivo que nós, como habitantes da Terra, estamos num orbe de provas e expiações. E a prova serve exatamente para isso, para testar a nossa condição,
para avaliar a nossa capacidade, para mostrar que realmente nós conseguimos superar os nossos arrastamentos, para mostrar que a gente já vivenciou tantas situações, vivenciou tantas oportunidades que poderiam ter sido melhores aproveitadas. A vida, muitas vezes eu digo, é feita de escolhas, mas não é escolhas ponto, é escolhas vírgula. A vida é feita de escolhas e através dessas escolhas, a forma como nós vamos conduzir diante delas. Porque muitas vezes ele diz assim, a vida é feita de escolhas e termina. Não, a vida é feita de escolhas. Charles escolheu ser espírita e ponto, terminou. Ele, como espírita, já está evoluído, já está elevado, já realmente é um espírito puro, já está no caminho dos mundos ditosos, nos mundos felizes. Naturalmente que não. Eu tenho que procurar me melhorar toda hora. Exato, nós escolhemos ser espíritas. E nessa escolha vai uma série, não é? De questões a serem resolvidas, a serem desenvolvidas. O Espiritismo é um farol, ele ilumina os nossos caminhos. Ele é uma bússola que nos leva realmente à prática do bem, à transformação moral, à nossa reforma interior. O Espiritismo ele serve, acima de tudo, para iluminar as consciências. Mas essas próprias consciências que estão sendo iluminadas pelo Espiritismo continuam mergulhando nas trevas existenciais, nos seus desequilíbrios, continua ainda batendo e caindo perante os seus desafios. Por esse motivo, que ainda a gente não venceu os nossos arrastamentos. E tem o primeiro capítulo de um livro fantástico, que eu não entendo muitas vezes, ou fica complicado para mim, pela minha limitação, pela minha falha ainda de imperfeição. Eu não entendo como é que um livro como o Livro dos Médiuns, e os próprios, que é o Guia dos Médiuns, dos Evocadores, eu não entendo como é que esses próprios médiuns não se dedicam à leitura, não se dedica ao conhecimento, não se dedica à busca para poder facilitar a sua tarefa, o seu compromisso, porque nós temos um compromisso com a vida. E se eu sou médio, eu preciso ser um melhor elemento, um melhor instrumento, uma melhor ferramenta para que os espíritos possam me utilizar da melhor forma possível. E eu vou ser esse melhor médio a partir do momento que eu me dedicar, mas que eu também me instruir, para eu conhecer melhor. Por isso que o Espírito Verdade diz: espíritas, amai-vos. O amor é a síntese de todas as virtudes. Espírita, instruí-vos. Instruí-vos porque eu preciso saber as realidades que a doutrina me oferece. Então, tem um outro livro fantástico, vamos logo fechar o Livro dos Médiuns, e nesse Livro dos Médiuns, o primeiro capítulo dele é Há ou Existe Espírito? O senhor Allan Kardec poderia fazer qualquer outra pergunta mais complexa, mais aprofundada, mas ele começa do mais simples, do mais básico, porque o senhor Allan Kardec é o grande pedagogo, é o grande educador, e ele sabe como a criança precisa, logo no início, comer, tomar leite materno, depois ela vai tomando a papinha, depois vai comendo já os vegetais passados muitas vezes no liquidificador, e aos poucos esse alimento vai ficando sólido. Então, da mesma maneira, nós somos aquelas crianças espirituais que precisam ter um entendimento, precisam buscar, precisam conhecer melhor e se aprofundar na doutrina. Então, eles, sabendo das nossas dificuldades, sabendo das nossas deficiências, sabendo das nossas limitações, o senhor Allan Kardec começa do mais básico, ele começa do mais simples. Uma paradinha.
maior desenvoltura, não é? Há espíritos de uma alta hierarquia, como existem espíritos os mais imperfeitos. E é por esse motivo que no capítulo, no capítulo 1, da segunda parte, no que tange o direito das perguntas e respostas, que fala exatamente sobre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, tem uma parte que fala dos espíritos e as diferentes ordens dos espíritos que estão ali estabelecidos e bem trabalhados numa parte que fala sobre a escala espírita. Então a gente vai mergulhando nesse conhecimento, a gente vai adentrando nessas informações, a gente vai pesquisando, buscando, estudando, refletindo, avaliando, analisando, mas vai criando um corpo. A gente vai criando aquilo chamado base. Por esse motivo é que Jesus nos convida, nos conclama e resposta. Quando tu fores edificar tua casa de fé, edifica em cima de rocha, porque a rocha é segura, porque a rocha te sustenta, porque naturalmente no mundo em que as tempestades são uma constante, os vendavais são comuns, os furacões da nossa vida vão acontecer inevitavelmente. Então eu preciso ter uma fé, não uma fé que ela facilmente vai ser derrubada pelas intempéries do dia a dia, pelas circunstâncias ocasionais, pelas situações que vão ser vivenciadas. Eu preciso testemunhar que a doutrina em mim, ela é realmente uma base segura. Ela é fortalecida. Ela pode vir as tempestades, pode vir os vendavais, pode vir os furacões, as chuvas, que realmente eu vou sentir naturalmente o impacto desses fenômenos em minha vida. Porque, naturalmente, eu não sou espírito perfeito, eu não sou espírito puro. Mas isso não vai fazer que eu abra mão da fé que eu abracei, da doutrina que eu realmente coloquei como escolha. E, a partir daí, eu vou vivenciar os ensinamentos, porque esses desafios vão me fortalecer, esses desafios vão me robustecer, vão me fazer uma pessoa mais coerente, porque eu vou entender, na própria lição da indulgência, seres indulgente com os outros e seres enérgico contigo. Eu não tenho que ser a ferro e fogo com os outros, eu tenho que ser comigo. Por isso que o próprio Jesus diz, não julgueis, para não ser julgado. Eu tenho que entender que esse caminho é o caminho que eu estou traçando e que a doutrina me oportuniza realmente várias oportunidades para que eu possa desempenhar melhor a minha tarefa. Se eu sou médium, eu preciso conhecer melhor o livro dos médiuns. Eu preciso saber o que é mediunidade. Eu preciso realmente buscar esse conhecimento. E ao buscar esse conhecimento, eu vou oferecer muitos recursos, eu vou oferecer muitos subsídios, eu vou oferecer muitas condições, eu vou ajudar bastante as pessoas. Se eu realmente for um servo fiel, eu vou realmente saciar a fome, a sede e o frio dos meus irmãos que precisam de mim e eu preciso deles. Que é uma parceria, é uma troca. Ora você ajuda, ora você está sendo ajudado. Nessa caminhada, todos nós vamos vivenciar vários papéis. E tem um momento que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que chegar e dizer assim, eu pisei na bola, eu falhei, eu não devia ter dito aquilo com você. Eu não devia ter agido dessa maneira. Eu não devia ter sido agressivo. Olha, eu peço desculpa, eu peço perdão. E o perdão é algo fácil? Não, não é fácil. Não é fácil a gente chegar para a pessoa e dizer assim, perdoe. Ó, me perdoa, Charles, porque realmente eu estava equivocado. Eu falhei.
poderia ter silenciado, não é? Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Então, conte até 10. Se não der certo, conta até 100. Se não der certo, conta até 1000, não é? Chico Xavier. E aí, Zé? Caiu a conexão, nosso irmão? Alô, Francisco? Acho que caiu a tua conexão, Francisco. Não estou conseguindo te ver. Vamos ver se nosso irmão Francisco continua os comentários dele. Tem. Vou ver aqui se eu consigo falar com o Francisco. Já. Deixa eu ver aqui agora. Vou voltar aqui com o Francisco. Vou voltar aqui com o Francisco. Vou voltar. Tá voltando aqui. Deixa eu ver, só um tempinho. Oi, Chico. Caiu. Oh! Tá, tranquilo. Vamos então, como a gente estava falando, a gente precisa tirar deixar de se nomear juiz das pessoas, de ser tão intolerante, de ver que, aí, é justamente quando eu disse aquela orientação que Chico Xavier disse, quando tu fores falar algo negativo de um semelhante, aí tu pega, tu bota água, não é, para beber, para ver se tu ocupa tua boca com água, com algo melhor. E não engula a água. E aí, às vezes, a gente não precisa, mesmo que seja um copo grande, às vezes eu preciso de um tonel, não é? Ou de vários tonéis, para que a gente se policie melhor. Na realidade, ao encontrar essas pessoas em nossas vidas que estão falhando por algum motivo, estão realmente causando situações desagradáveis, eu tenho que me lembrar que isso faz parte do processo evolutivo e que aquilo que eu estou tão incomodado com o outro, que eu estou tão reclamando com o outro, quantas vezes eu também agi dessa mesma forma, dessa mesma maneira, desse mesmo jeito. Então eu preciso ser racional, ser coerente, entender que existe na escala espírita diversos degraus, diversas faixas vibratórias. E aquilo que eu estou vendo com tanta ênfase no outro faz parte do meu olhar. Eu não poderia identificar se eu não tivesse naturalmente uma familiaridade, se eu não tivesse uma sintonia. Então, por isso que Gandhi ele diz algo muito fantástico, de muitas coisas que ele sempre diz. Ele diz assim, ser a mudança que tu queres ver no outro. Então, se eu estou incomodado com os desajustes, os desacertos, os desmandos desse país, dessas pessoas, que eu seja ético, que eu seja digno, que eu seja honesto, que eu tenha realmente uma atitude proativa, uma atitude que vai fazer uma referência. Por isso que Bezerra de Menezes fala que as palavras, no caso, convencem, mas são os exemplos que realmente arrastam. Então, que eu haja com dignidade. Aí, lembrando dessa
desse capítulo 1, que fala dos espíritos e das diferentes ordens dos espíritos, tem justamente as escalas, que são inúmeras. E essas escalas, essa escala evolutiva, eu preciso palmilhar, eu preciso acompanhar, eu preciso procurar entender melhor essa escala e procurar buscar esse entendimento e um compromisso. Não, como eu disse, se eu sou médium, que eu procure ter um compromisso mediúnico, que eu procure me dedicar à mediunidade, que eu procure se fazer um bom instrumento, porque os espíritos, eles estão ávidos de atender o próximo, de ajudar o próximo. Mas na maioria das vezes, eles não encontram instrumentos em condições favoráveis para o trabalho. Muitas vezes, aquelas caravanas de Maria ou as caravanas de Bezerra de Menezes, eles chegam aqui ao ambiente e querem prestar socorro e procuram eflúvios, fluidos, energias positivas para levar para os nossos irmãos, não é? Esses eflúvios, essas energias produzidas por nós, e eles não encontram. Eles não encontram essas benécias, eles não encontram esses eflúvios, eles não encontram essas boas energias, eles não encontram justamente esses elementos que vai propiciar o restabelecimento de outras pessoas. Então, nessa tarde, ao qual nós nos encontramos aqui, estudando esse importante tema, lembremos que nós somos responsáveis, não é? Não somos culpados. Joana de Ângela orienta que nós somos responsáveis. Então, o que é que está acontecendo com, às vezes ainda assim, esse mundo está um caos, está uma guerra, está uma violência só, está isso, está aquilo. Sim, como se eu não tivesse parte desse mundo. Eu fico olhando como espectador. Olha como está. Como se eu não fizesse minhas violências. Como se eu não agisse incorretamente, inconvenientemente, inadequadamente muitas vezes. Então, ao apontar o erro do próximo, eu preciso fazer uma avaliação em qual grau. Mas eu faço muito pouco, certo? Muito pouco. Mas seu conhecimento é muito além dele. Ele, muitas vezes, ele não tem uma religião que norteia, ele não tem pessoas que o educaram, ele não tem realmente um compromisso com a vida. Você, além de ter uma religião que orienta tudo, porque o espiritismo, ele esclarece. Quem é espírita sabe mesmo, e sabe com propriedade. A gente sabe que nós não estamos fazendo, e essa pandemia só serviu para a gente perceber o quanto foi exacerbado o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Principalmente o nosso egoísmo, porque a gente, às vezes, não queria usar máscaras, porque incomodava, não era bom. Sim, meu irmão, incomoda você usar máscara, mas não incomoda pessoas morrerem por sua causa, morrerem por sua irresponsabilidade, pelas suas atitudes mesquinhas. Gente, nós precisamos entender o que é que o Espiritismo está nos propondo. Quando a gente pega essa parte da perfeição moral, que fala sobre as virtudes e os vícios, que eu recomendo, não é? Pega a pergunta 893 até a 906 e você vai ver um tratado para você vencer as suas más inclinações, para você entender as suas más tendências, para você realmente se avaliar melhor, porque não adianta eu estar avaliando o outro, que o outro cabe ao outro resolver. As falhas que ele tem, as falhas que ele possui, os desmandos que ele comete, ele vai... Lembrem da mensagem de Jesus. Charles, ninguém sai daqui sem pagar o último centavo. Então não adianta. Deixa o desmando do outro para que o outro resolva. Deixa ele, na realidade... lembre de Jesus que diz assim, o plantio, ele é livre. Você planta o que você quiser, o que você desejar, o que você escolher. Mas a colheita não.
a colheita ela é obrigatória. Então, eu selecione melhor as sementes. Tem uma amiga minha, a Nádia Naira, que dizia uma coisa muito interessante que muitos estudiosos dizem. Se eu quero ter resultados diferentes, eu selecione sementes diferentes. Porque eu quero colher a paz e eu estou plantando semente de guerra. Eu continuo com as mesmas atitudes e quero resultados diferentes. É impossível, não consegue. Você só vai ter resultados diferentes se você pensar diferente, falar diferente e agir diferente. Então, esse esforço que você vai fazendo, você vai vigiando. Não é a vida dos outros, não. Você vai vigiando você. Orar e vigiar. Ora pelos outros e vigia a ti mesmo. Orar e vigiar, foi Jesus que te disse. Então, eu vou pensando no bem, eu vou falando bem e eu vou agindo no bem. Isso aí vai modificar. Ah, Francisco, aí a partir daí, minha vida vai ser um paraíso, vai ser um mar de rosas, tudo vai ser bom. Negativo, de jeito nenhum. Ninguém foge à lei, não. A lei, no caso, é uma lei divina, é uma lei de justiça. Jesus nunca disse pra gente que ia ser fácil. Ele disse que era possível. Então, ele nunca disse assim, olha, se você aceitar o Cristo como seu Salvador, como o pessoal diz, vai ser tirado seus problemas, suas dificuldades, você vai ter um monte de coisa boa, que às vezes o pessoal está vendendo essas coisas materiais. Nunca Jesus ofereceu as questões materiais. Ele nos coloca, quer dizer assim, quem quiser me seguir, pegue sua cruz e siga-me. Então, entendamos de uma forma muito coerente e muito racional. A partir do momento que eu vou buscando, então, é isso que eu digo, eu recomendo. Pega o Livro dos Espíritos e veja lá a parte segunda, no que tange as perguntas e respostas. Tem um capítulo chamado 12, que é da perfeição moral. Não, essa não é a parte Então, na terceira parte, vai ter a perfeição moral. Então, essa parte da perfeição moral vai ter as virtudes e os vícios, não é? Nas chamadas leis morais. E ao estudar isso, a pergunta 893, 894, 895 até a 906 vão me dar nortes, vão me dar orientação, vão me ajudar muito a eu entender como sair vitorioso dessa luta, desse desafio, dessas demandas que nós temos. Para eu sair, como diz o próprio, nós temos um chamado Pedro Alpensky, que é um grande psicólogo e filósofo, e ele estuda a questão dos estados de consciência. E ele define justamente a consciência em 4. E a que eu quero, eu só vou abordar 2. A primeira, a consciência adormecida. Aquela consciência que ainda não conseguiu realmente se conscientizar. Nós vivemos para beber, comer e dormir. Ou seja, para satisfação das questões materiais. Então é aquela pessoa que se preocupa excessivamente com a alimentação, é aquela pessoa que se preocupa excessivamente com roupas, é aquela pessoa que se preocupa excessivamente com o corpo, é aquela pessoa que ainda está adormecida para coisas mais espirituais. E, infelizmente, vai sofrer muito na questão da percepção, sensação e sofrimento dos espíritos. Porque essa pessoa está tão agarrada à matéria que, ao desencarnar, ela vai realmente sofrer as contingências das suas escolhas infelizes aqui na Terra. Então, que nós possamos escolher a caminho.
Por isso que Jesus diz assim, quando tu estiveres a caminho do altar, ao invés de dar o donativo, ao invés de dar o óculo, tu dá o perdão, que é muito mais importante. Entendeu? Porque a gente lembra daquela parábola da dracma da viúva, que aquela senhora, franzina, magrinha, enquanto os homens colocavam lá fortunas para que o gasofilácio fizesse muito barulho, né? Estampasse o quanto eles eram caridosos, o quanto eles eram gente boa, o quanto eles eram evoluídos, porque o gasofilácio ficava... Aí a coitadinha botou 2 dracmas, o gasofilácio nem barulho fez. Aí Jesus olha e diz assim, tá vendo aquela senhora ali? Ela doou mais do que todos os outros, porque aqueles doaram primeiro para ostentação, para aparecer, para se mostrar, como a gente diz aqui o pernambucano, para mostrar. O Charlie estava muito aperreado no começo, porque estava querendo iniciar e não estava conseguindo, e ele aperreado lá, e aí tudo tem seu tempo, né? As coisas acontecem, e aí a gente vai se aperreando, aí depois a gente... Peraí, deixa eu dar uma respirada, deixa eu voltar para o estado de paz, aquela consciência mais tranquila. Então a gente vai vendo no caminho da vida que muitas vezes a gente sofre demasiado por coisas que não têm valor, por coisas que não têm sentido, por coisas que só nos aborrecemos, por coisas só que nos impregnamos de energias deletérias, não é? De fluidos deletérios, de energias negativas, e a gente precisa dar uma parada para entender que quando Pedro Penske fala dessa consciência, depois ele fala da consciência de si mesmo, não é? Ao qual a pessoa vai tendo naturalmente domínio a respeito do que ele está fazendo hoje aqui. Ele entende. Ele continua comendo, bebendo e dormindo, natural. Ele tem as coisas, tudinho. Agora, ele tem. Não são as coisas que tem a ele. Porque existe uma diferença. Às vezes você não é o dono da fortuna. A fortuna é que é seu dono. Porque uma fortuna que você fica com medo de gastar, com medo de viver melhor, com medo de ajudar as pessoas, com medo de utilizar aquele valor para comprar um remédio, para comprar alimentos que está faltando para pessoas. E aí a gente deixa de fazer aquilo que nos compete, deixa de ajudar o próximo, deixa de colaborar com o bem comum, deixa de fazer aquilo que nós estamos intrinsecamente comprometidos, porque a gente precisa se tornar uma pessoa melhor. E para que eu vá vencendo as minhas más inclinações, eu vou ter que vencer cada dia, cada momento, cada etapa. Ao final de um dia, fazer como o fantástico Santo Agostinho fala no final do Livro dos Espíritos. Senhor, muito obrigado pelas claridades, pelas bênçãos que tu me deste, pelas lutas que eu consegui superar. Perdoa, Senhor, pelas quedas que eu ainda tive, pelas fraquezas que ainda cometi, pela falta de fé, de vontade para superar os meus desafios. Mas, Senhor, prometo que amanhã, ao acordar, eu vou acordar com mais esperança, com mais força e com mais vontade de superar os meus desafios, superar as minhas dificuldades, superar as minhas limitações e tornar-me uma pessoa melhor. E nessa tarde em que a gente agradece tanto a Deus, que a gente está aqui junto com todos esses amigos, amigos de movimento, amigos de tantas épocas, nós possamos entender que ninguém aqui está só nessa caminhada. O único que muitas vezes estava só, não é? Por isso que ele diz assim, eu só venci o mundo. Como é que é isso, Francisco? Por que Jesus disse que eu só venci o mundo? Porque, lógico, nenhum espírito poderia, no caso, orientar Jesus, não é? Ele sendo o espírito mais, ele é o espírito mais evoluído que existe, por isso que ele diz assim, eu só venci o mundo. Agora, quando Francisco vence, uma multidão de espíritos me ajudou. Quantos espíritos me ajudaram para na tarde de hoje eu trazer essa mensagem? Se fosse somente eu não conseguiria
falar metade, mas graças à espiritualidade amiga, graças ao mentor de Djalma Montenegro de Farias, que me ajudou para não sair tão feio na foto, para poder proporcionar algum bem-estar para quem ouve, para ser uma voz mais dúctil, para ser uma voz mais harmoniosa, para poder levar algumas lições, alguns ensinamentos, algum entendimento, para fazer com que a pessoa desperte. Saia da consciência adormecida para ser uma consciência desperta, para depois um dia ser uma consciência de si mesmo, para poder analisar qual o sentido da nossa vida e percebermos que nós não estamos aqui para sempre, nós estamos de passagem. E como passageiros que somos, que possamos deixar bons sinais. Nesse mês de janeiro, não só o 9 de outubro aniversariou, mas a gente tem um livro que vai ajudar muito, não é? Para que as pessoas possam entender um pouco sobre conhecimento de si mesmo. Existe um livro fantástico que fala sobre flagelos destruidores. E que nesse mês de janeiro, no dia 6 de janeiro de 1868, foi lançado a fantástica obra chamada A Gênese. E muitos de nós espíritas não estudamos essa obra, não buscamos esse conhecimento, não valorizamos esse entendimento. E o livro é tão fantástico que fala justamente os milagres e as predições segundo a ótica do Espiritismo, obedecendo realmente um conhecimento maior. E também eu aconselho, leiam esse livro, O que é o Espiritismo. Eu sei que para vocês isso é invertido, mas desinvertam e estudem. Leiam, porque o que é Espiritismo diz, uma das frases fantásticas que diz assim, o Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corpóreo, nos orientando para nós nos vencermos, não vencermos aos outros, mas vencermos a nós mesmos. Esse é o nosso maior desafio. E eu agradeço a oportunidade, vou passar para você para depois fazer a prece de encerramento. Hoje foi a gente perdeu um pouquinho do tempo no início, mas eu espero que o pouco tempo que eu possa ter utilizado, ter ajudado, ter colaborado com alguém, porque, para mim, colaborou bastante comigo. Muito agradecido, Charles e Aldenora. Ótimo, Francisco. Nós também agradecemos, todos nós do 9 de outubro, agradecendo a sua presença, né, a sua fala conosco, porque é muito importante nós sabermos, né, definir o que fazer enquanto nós caminhamos, né, juntos aí. Bom, Francisco, então, mais uma vez, agradecendo, em nome do Centro 9 de Outubro, a tua presença, e que você possa fazer a prece final para concluir o nosso trabalho na tarde de hoje. Muito obrigado, e um abraço para sua mãe, viu? Tá certo. Os espíritos, eu vou falar a prece do Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio que tanta gente esquece de ler. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber. Boa tarde. Olá, Aldenora, boa tarde. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros,
e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Muitas bênçãos, muitas luzes, muito obrigado e muita paz. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado a todos que nos escutaram na tarde de hoje. Um abraço fraterno do Centro Espírita 9 de Outubro a todos. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.